certo Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Boa noite para todos. Diga para o irmão do seu lado boa noite. Diga para ele boa noite, a paz. Diga para o seu irmão a graça e paz. Seja bem-vindo à casa de Deus. Sejam bem-vindos a essa reunião, nessa noite de domingo, em nome de Jesus. Mas, irmão, vamos entrar na palavra do nosso bom Deus. Quero compartilhar com você algo bom. Apocalipse, vamos lá? Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse é o último livro da Bíblia. A revelação. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20. 3:20. Quem encontrou, diga amém. Aqui, meu irmão, Cristo está entregando a João a revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Ele está tendo a revelação do Senhor Jesus às igrejas da Ásia. Foram 7 as igrejas da Ásia, e cada uma recebeu uma palavra. E aqui, irmãos, é uma palavra para a igreja de Laodiceia, tida como a igreja morna. E aí o Senhor Deus foi duro, falando: olha, nem porque você é nem frio nem morto, eu estou a ponto de te vomitar. E aí, irmãos, uma coisa que ele deixou claro para Laodiceia, que vale para nós. 3:20, diz aqui, ó: eis que eu estou à porta, o que, irmãos? E bato. Se alguém ouvir o que? A minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ele falando para Laodiceia, para a igreja da Laodiceia: eu quero entrar na casa de vocês. Eu quero entrar na vida de vocês. Essa porta é a porta do nosso coração. E ele está ali, ó, batendo. Mas só uma coisa importante: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Meu irmão, é necessário dar ouvido à voz dele. Eu sempre digo isso, sempre falo nas reuniões: não espere apenas um toque de um Deus que fala. Tem gente esperando um toque de Cristo. Estou esperando Jesus tocar em mim, estou esperando Jesus tocar na minha vida, estou esperando Jesus tocar em mim para ser dizimista, eu estou esperando Jesus me tocar para batizar, estou esperando Jesus tocar em mim para eu fazer isso. Irmão, não espere toque de um Deus que fala. Ele é claro: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir o quê? As batidas. Não é isso que diz a Bíblia? Sim ou não? Vamos lá de novo? Eis que eu estou à porta, o quê? Se alguém ouvir as batidas na porta, não é isso? Se alguém ouvir o quê? A minha voz, e abrir a porta. Meu irmão, abra a porta do seu coração para a palavra dele. Todas as vezes que nós resolvermos abrir a porta do coração e receber e aceitar a palavra, ele vai entrar. E entrando, ele vai ter o quê? Ele disse assim: e eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A ceia, esse momento de ceia que ele está dizendo, ele vai ter uma refeição. E refeição, quando você recebe alguém na sua casa, digamos que você marcou um almoço de domingo com um amigo seu, e aí o almoço está marcado: que hora que eu posso chegar? Não, 10 horas você pode chegar. A gente vai conversar, e aí nesse almoço ele chega às 10 horas, fica todo mundo quieto, calado. Aí chegou o almoço, serve, come, vai embora sem ninguém falar nada. Não é assim almoço? É assim ou não é? Não é. No almoço ali você vai conversar. No almoço você vai discutir, você vai falar de coisa, você vai falar de política, né? Nós estamos na época da política. Você vai falar do seu candidato, você vai falar da sua candidata, você vai falar disso, você vai defender uma bandeira, vai falar de outra coisa, aí vai falar de futebol. O time perdeu, meu time ganhou. Aí vai falar de outros esportes, vai falar de tantas coisas, vai falar, vai rir, vai contar causa, vai contar piada, vai contar causa o que aconteceu, vai falar de trabalho. Essa semana está corrida, nós estamos fechando já o mês, nós já estamos fazendo balanço. Você vai ter diálogo, você vai ter comunhão.
É essa comunhão, é essa intimidade que o Senhor Deus quer ter conosco. Mas para isso, será que eu estou abrindo a porta do meu coração e eu estou recebendo a palavra dele? Será que eu estou aceitando aquilo que ele fala? Ele está batendo. Se eu permitir, eu permita que o Senhor Deus fale com você. Aceite que ele possa falar. Ele pode repreender, ele pode exortar, ele pode dar um puxão de orelha, ele pode te elogiar. Pode. Deus também elogia. Ele não elogiou a Jó, não elogiou a Cristo. Esse é meu filho amado. Meu irmão, ele pode elogiar, ele pode exaltar, mas para isso eu tenho que abrir a porta do coração. Não feche, irmãos, a porta do seu coração para a palavra, porque fechando vem consequência. Ele está batendo, ele quer ter intimidade, ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar na sua vida, ele quer transformar, ele quer ministrar transformação, ele quer ministrar mudança, mas para isso, abra a porta do coração. Quando vier a palavra, ele bater para falar, aceite. Jesus, pode entrar, pode falar. Quando eu abri a porta do meu coração, dia 22 de fevereiro de 1998, eu não imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. Eu já disse isso para vocês. Eu aceitei Cristo, irmãos. Eu queria Jesus, queria uma nova vida, mas eu queria, irmãos, e mesmo eu tinha medo, era de ir para o inferno. Não, eu não quero ir para o inferno. Eu quero é Cristo, eu quero Deus, eu quero ir para o céu. E eu tomei essa decisão, abri a porta do meu coração. E daí, meu irmão, veio Deus falando, ministrando, foi chamando, veio chamado para a obra, para o ministério. E Deus foi fazendo a obra, foi trabalhando em mim, foi me abençoando. Veio meu casamento, veio filho, veio o ministério, veio a obra, veio a igreja, veio a liderança. E Deus só fazendo, porque, meu irmão, a porta do coração do homem sempre tem que estar aberta para a voz dele, para a palavra dele. A porta do nosso coração não pode se fechar para a palavra, porque se fechar, quer ver um homem, irmãos, que fechou o coração para não ouvir? 2 Crônicas, vamos lá. 2 Crônicas. Não vai dar tempo, eu quero mostrar para vocês pessoas que fecharam o coração e não aceitaram, e outros que abriram o coração e aceitaram a palavra. Durante o dia eu só falei dos que não aceitaram. Aí eu já preparei para domingo que vem. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo de número 1. Vamos ver a história desse homem, Uzias. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Olha, um jovem rei assume o trono. Qual a idade desse jovem? 16 anos. 16 anos, irmãos, na flor da juventude, hormônios à flor da pele, assume uma grande responsabilidade. A responsabilidade, meu irmão, de administrar, de cuidar, de reinar, e assume o trono do seu pai. Toda uma expectativa é colocada em cima deste homem. Imagina, irmãos, a cobrança, aquela coisa que ele está vivendo, a responsabilidade. Você não pode ir, você não pode sair, você não pode ir, você não pode aquilo, você é rei. E ele assume o trono. E aí o que ele faz? Vamos lá. E este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém. Preste atenção, é o rei que mais reinou, meu irmão, aqui, mais que Davi. Davi reinou 40, esse rei aqui, irmãos, esse jovem, reina 55 anos. E o que ele faz? Continua. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez o quê? A recompensa do homem que busca a Deus. Vem a prosperidade. Cristo foi claro quando ele disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. Uzias está buscando.
Não, vamos buscar, gente. Vamos buscar Deus. Zacarias é o profeta, é o homem de Deus que está, digamos lá, incentivando, está falando para ele: Uzias tem que orar, Uzias tem que fazer assim. Irmãos, Zacarias está direcionando, está cuidando desse jovem. E irmãos, influenciado por Zacarias, ele está indo bem. Seu reino está prosperando, está vindo riqueza. Continua, o que mais? Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabné e o muro de Asdod e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus, eu gosto muito desse versículo 7, e Deus o quê? O ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitam em Gur-Baal e contra os meunitas. Deus ajudou a esse homem contra 3 nações. 3 nações, irmãos, Deus ajudou a Uzias derrotar. Quem? Os filisteus, os árabes e os meunitas, nações fortes. Os árabes, toda aquela cultura, todas as suas tradições, soldados do deserto foram derrotados. Por quê? Deus está ajudando este homem. Deus está abençoando, porque Uzias está vivendo, meu irmão, na direção de Zacarias. Continua, vamos lá. E os meunitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e os fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo do quê? Irmãos, Uzias é um rei que é preocupado com o seu povo. Ele começa a fazer o quê? Ele conserta os muros de Jerusalém, ele restaura, prepara as guaritas, fortifica os muros e tal, e aí ele vai construir torres no deserto, para ficar soldados, para ficar ali, irmãos, os guardiões. E começa a cavar poços. Para quê? Para pegar água para dar para gado e para fazer um sistema de irrigação. E ele era amigo do quê? Da agricultura. Meu irmão, um rei preocupado com a pecuária, um rei preocupado com a agricultura, um rei, meu irmão, que está reinando, que está administrando, mas a preocupação dele, dele não era apenas com o gado. Olha mais, vamos ver mais. Continua. Grande rei, versículo de número 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maceias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600. Ele tinha 2.600 homens destros, bom de briga. Aqueles caras, meu irmão, que hora resolvia. Esses aí já resolviam o problema. Continua. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de quantos homens? 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército o quê? Escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar o quê? Meu irmão, um rei que investe no seu exército. O exército está muito desguarnecido. Vamos comprar escudo. Vamos comprar couraça para proteger, porque nós gastamos com a armadura, mas não vamos gastar reembolsando as pessoas que morreram na guerra. Um rei preocupado, compra lança, compra escudo, compra, meu irmão, a armadura, e tem toda uma preocupação de preparar o seu exército. Ah, que um bom governador, um bom presidente para o Brasil, hein? Uzias, já pensou pegar o perfil de Uzias, falar, vou fazer como esse homem, preocupar com a pecuária, preocupar com isso, preocupar com a segurança, preocupar com o povo. Aqui está, irmãos, ele reinando. E os seus soldados tinham prazer em lutar por Uzias. E eles tinham prazer de servir esse grande rei, esse grande homem, meu irmão, que está reinando. E estão vencendo, Deus ajudando, prosperando. Vem prosperidade, eles podem comprar. Compraram fundas, meu irmão. Se Davi, olha o pensamento, se Davi derrotou um gigante com funda, com pedra, nós também.
Para não precisar gastar com flecha, pedra a gente acha em qualquer lugar. A gente compra, qualquer lugar a gente compra funda, qualquer lugar a gente compra estilingue, atiradeira. E aí o que mais? Vamos lá, continua, vejamos mais feitos desse homem. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, catapulta. Olha aqui, irmãos, o homem que está investindo no seu exército, que está investindo na segurança do seu povo, que está investindo na segurança da sua terra. Não, vamos comprar, vamos armar, vamos preparar. Digamos, o melhor do armamento que existia, Uzias comprou. Se os inimigos nos atacarem, nós vamos pegar por uma catapulta, uma pedra dessa aí, a gente já mata um punhado, já destrói os carros dos inimigos. Olha o rei. E aí diz aqui, né? E voou a fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou o quê? Forte. Deus o ajudou, Deus o prosperou, Deus o abençoou. Por quê, meu irmão? Esse homem estava com o coração aberto, meu irmão, para receber as instruções de quem? Zacarias. Da direção de Deus, mas por mensagem de quem? Zacarias. Zacarias chegava lá e falava assim: Uzias, faz assim. Zacarias é um homem, sabe nas visões, um homem de Deus que está o instruindo. É como se Zacarias fosse o seu pastor. E ele está ouvindo, está abençoado, tornou-se forte. Mas cometeu, meu irmão, aí começa o perigo de crescer, o perigo de se tornar forte. Nem todos estão prontos para prosperar. Irmão, nem todas as pessoas estão prontas para ganhar dinheiro. Eu estava vendo um dia numa matéria, num programa, pessoas que foram milionárias, que ganharam em cena, ganharam em loteria e ficaram pobres. Vocês viram? Alguém viu? Muita gente. Tem gente que não está preparado para o sucesso. Tem gente que não está preparado para prosperar. Irmão, tem gente que não está preparado para comprar carro. Não está. Às vezes o jovem compra um carro, irmão, glória a Deus, para fazer obra. Já vi muito jovem comprar carro, meu irmão, se perder. Já acha que o carro dele é o carro do futuro, que compete, que corre 200 por hora, e o carro dele é 1.0, 16 válvulas. E quer topar racha, se perde, põe sonzão e se perde. Tem gente que não está preparado para crescer, irmão. Tem gente que não está pronta para crescer, para se tornar forte. Não está pronta para ganhar dinheiro. Se ele ganhar dinheiro, ele corrompe. Se ele começar, irmãos, a ganhar um pouquinho de autoridade, ele vai se achar o bambambam. E ele tornou-se forte. O que aconteceu? 16. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o quê? O seu coração até se corromper. Cuidado. Prosperidade, crescimento pode trazer, irmãos, corrupção. Você pode se corromper. Uma pessoa pode se corromper tornando-se forte. Alguém pode se corromper, irmãos, passando uma faculdade. Tem pessoas às vezes que estão se perguntando: pastor, eu estou orando aí para Deus abrir a porta para me entrar na faculdade, por que eu não entro? Porque talvez você não está preparado. Porque se você entrar, vai se corromper. Estou orando aí, pastor, para mim namorar, para me arrumar uma menina de Deus, eu não arrumo ninguém. É porque talvez você não está pronto, porque se você arrumar uma menina, você vai se corromper. Ah, estou orando aí, pastor, para mim conseguir, para mim melhorar minhas coisas. Ou, pastor, estou orando aí para mim comprar uma chácara, e aí eu vou fazer essa chácara um lugar para a gente fazer batismo, um campo, chamar os irmãos para jogar bola, mas não estou conseguindo, por quê? Talvez você vai corromper. Vai morar na chácara, não vem nem mais na igreja. Meu irmão, tem gente que não está pronto para crescer. Tem pessoas que não estão prontas, meu irmão, para crescer, para prosperar, para ganhar dinheiro. Ele muda, o seu coração se exalta, o seu coração se corrompe. E esse Uzias, irmãos, se corrompeu a ponto de achar que ele podia fazer coisas que não era da função dele. Como ele se corrompeu? Diz aqui, e exaltou-se o seu coração até se corromper. E fez o quê? E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias já se achou no direito de queimar incenso.
Era errado queimar incenso, sim ou não? Não, mas não era função dele, não era dever dele. A função era de quem? Do sacerdote. As coisas de Deus são todas organizadas. As coisas de Deus, irmão, tem toda uma organização. Pra você ter uma ideia, num culto, no nosso culto, você sabe como que é o nosso culto. Começamos, é um louvor, é uma palavra, depois vem as horas das doações, das ofertas, fazemos a oração final, acabou o culto. Nós seguimos uma linhagem, uma coisa, meu irmão, que a regra, seguimos, irmãos, uma ordem. E aí, irmãos, tinha uma ordem, ele não podia fazer aquilo, porque o que ele está fazendo era um trabalho de outras pessoas. E aí, o que aconteceu? 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele o quê? 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Ao todo eram quantos sacerdotes? 81 homens, 81 sacerdotes, 81 homens de Deus. Vamos só trazer para o nosso tempo, como se fosse 81 pastor, falando com esse rei, falando o quê? 18, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. O que eles fizeram? Eles foram alertar o rei Uzias que o que ele estava fazendo era errado. 81 homens falando: rei, para com isso, meu rei, o senhor está errado, o senhor está fazendo loucura, o senhor está fazendo besteira, para de fazer uma coisa dessa, para enquanto é tempo, deixa aí o incensário, vai embora, vai para sua casa, vai para o seu trono, vai para o seu reino, vai cuidar das suas coisas. E ele desprezou, irmãos, a direção de quantos homens? 81. Esses homens foram enviados por Deus para falar com o rei, mas ele fechou a porta. Meu irmão, tem muita gente que fecha a porta, ele não aceita uma palavra, ele não aceita, meu irmão, algo que o Senhor Deus fala. Se Deus vai falar com ele, se Deus vai falar num certo assunto, se Deus vai falar em relação a alguma coisa, ele se fecha mesmo, ele não aceita. Se vai falar, meu irmão, sobre vício, eu sempre falo disso, é o vício da cerveja. Pastor, eu penso, é errado o cara ir no boteco, é errado o cara ir no bar, vai lá, fica no boteco, cerveja, fica lá escutando aquelas músicas, e fica lá no boteco, naquele ambiente, todo mundo falando besteira, assim, isso eu acho errado. Mas eu não acho errado comprar e levar uma cervejinha para casa. Eu ponho um hino, ponho um pagode gospel, um samba gospel, ponho lá um rap gospel, e aí eu tomo minha cervejinha, 2 no máximo, só 2. Quando eu vejo que eu já estou ficando alegre, porque eu sei me controlar, pastor, eu sei, não tenho vício não, o meu negócio é só 2, é só lá de vez em quando e tal, nesse calorão, pastor, rapaz, bem gelado assim, tem uns aí que tá até assim, ó. Olha pro irmão do lado, vê aí, como que ele tá? Tá aguando não, né? Limpa aí, irmão. Pastor, eu tenho comigo, se eu tiver errado, o senhor me corrija, mas eu acho que não tem nada a ver. Você está fechando a palavra, você está fechando a porta. Meu irmão, é errado. É de final de semana. Não, eu bebo em casa, pastor. Não, eu bebo até longe dos meus filhos. Nem deixo ele ver, nem deixo pegar. Deixo lá no cantinho, lá, ó. Meu irmão, não feche. Você rejeitando a pessoa, não, eu não concordo. Eu não concordo com algumas coisas. Quando o pastor fala em dinheiro, poxa, a igreja é tão bom, louvor, adoração. Podia não falar em dinheiro. Como que a igreja sobrevive, irmão? Você acha que a gente fica o dia inteiro orando: Deus, manda dinheiro, paga a conta, Deus, não deixa os cobradores vir não, Deus, livrai-nos dos cobradores. Será que a gente fica assim? Eu não tenho um grupo, meu irmão, de obreiro que sai atrás do pote no fim do arco-íris. Não, a igreja não podia falar de... Mas como que não vai? Como que a igreja vai viver?
Como que o ministério vai sobreviver? Como é que nós vamos manter as igrejas no exterior? Como é que nós vamos manter a programação de televisão? Enquanto o mundo, meu irmão, está mostrando um monte de anarquia, besteira, novela, pornografia. O mesmo veículo que mostra as pornografias está lá depois falando de Deus. Você lembra, muito tempo no passado, algum tempo atrás, não muito tempo, um tempo atrás no passado, as madrugadas, meu irmão, você não podia ligar a televisão. Se ligasse a televisão, tinha cenas de coisa feia. Hoje você liga a televisão, você escolhe que canal de crente você quer assistir. É ou não é? É verdade? Meu irmão, e aí a pessoa, então eu não aceito, você está fechando a porta. Eu preciso, não, Deus, eu quero abrir o meu coração, eu quero abrir a porta para que o Senhor fale comigo. É mudar? Não, eu quero mudar, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação em minha vida. Meu irmão, e Uzias não está aceitando o conselho, a palavra de 81 homens. Meu irmão, a pessoa quando fecha o coração para não ouvir, não adianta ir o pastor, não adianta ir o missionário, não adianta ir vamos lá, toda a igreja, vamos, digamos aqui, 700 pessoas, vamos lá falar para a pessoa se converter. Você acha que ele vai? Não vai. No pensamento dele, ele está certo. No pensamento de Uzias, ele estava certo. O que eu estou fazendo demais? O que tem que queimar incenso? Era errado? Sim ou não? Não, mas não cabia a quem? A ele. Não cabia a ele. Não era o ofício dele. E os homens estão entrando, rei, solta isso, abra a mão. Ele está com o incensário na mão. Diz aqui o versículo de número 18. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, sai daqui agora, solta isso. Ele estava com o incensário na mão. Meu irmão, quando Deus bate e fala, abra mão do que é errado, abra mão do que é pecado. Se você está segurando alguma coisa, meu irmão, que é errado, abra mão, solta para não te machucar, para não te ferir. Porque aquilo que você segura, irmão, o que não presta, o que não serve, e você segura na mão, te prejudica. Solte. Às vezes é uma mágoa, às vezes é um ódio, às vezes é um rancor, às vezes é uma raiva, uma indignação. Eu não aceito. Há 30 anos que eu separei do meu marido e até hoje está indignado. Já foi. Tem outra família? Já era. Eu não sou feliz. Há 30 anos que eu não é feliz. Há 30 anos porque há 30 anos você não solta o seu passado. Quem quer viver um presente feliz tem que aprender a abrir mão do seu passado. Abra mão, irmão. Solta. O que você está carregando em suas mãos? O que você carrega? Uma lembrança do seu passado. Você às vezes olha para o seu marido e fica olhando para ele pensando: será que meu marido ainda não lembra da ex-namorada? Verdade? Será que meu marido não está aprontando? Ou é o marido que olha para a esposa e fica pensando: será que essa mulher me ama de verdade mesmo, está aprontando? Solta, meu irmão. Solte essas coisas, esses pensamentos. Mas ele não quis soltar o incensário. Meu irmão, tem gente que gosta de ficar com essas coisas que não prestam. Gosta de lembrar das coisas antigas. Gosta de contar do seu passado. Eu já contei para você como que eu me separei? Já. Mas eu contei direitinho, já umas 50 vezes. Não tem gente assim? Meu irmão, não solta o passado. Eu não sou feliz. Não é feliz porque não aprendeu a soltar o passado. Solta o incensário. Vai para sua casa. Vai, isso não vai ser glória para você. Você não vai receber glória nenhuma de fazer isso. Que glória tem o homem ficar se gabando? Eu tenho tantas mulheres. Não tem glória nenhuma. Não tem glória nenhuma. Irmãos, Uzias está fechando o coração e não recebe, não aceita a palavra. Quando? Versículo de número 19. Então Uzias o quê? Igreja?
se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Ele soltou o incensário? Ele não abriu mão. Irmão, não segure o que é para soltar. É um passado, é uma lembrança, é um trauma, é um vício, é um pecado. Solta. Solta. Solta, meu irmão. É como você já viu na roça a pessoa laça boi brabo e tenta segurar o boi na corda brabo? Se ele segurar aquela corda que ele laçou o boi brabo, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com a mão dele? Queima. Queima ou não queima? Laçou e o boi sai correndo e ele vai tentar segurar, só que está puxando. O que vai fazer? O que tem que fazer? Solta! Para não se machucar. Boi brabo você pega depois. Mas se você ficar segurando a corda ali, o que acontece? Machuca a sua mão, queima a sua mão. Você solta. Meu irmão, ele não quis soltar o incensário. Solte o que é errado, irmão. Se Deus está batendo na porta e está falando, abra mão do que é errado. Abra mão do que não presta. É uma maneira ilícita de ganhar dinheiro. É uma conversa que você está tendo, abra mão. É um bate-papo. Na internet, meu irmão, isso é sério. A pessoa vai lá, conversa com o mundo inteiro, fica falando com as pessoas, fala com outras mulheres. Tem gente que mente. Põe lá uma foto dele, manda uma foto para mim, manda uma foto de um outro cara todo sarado, bombado, malhado. E na realidade ele está lá todo... Está mentindo. Que glória tem nisso? Abra mão. Tem gente que não sabe guardar segredo. Espalha, conta. Vai contar para os outros, vai falar. Nós temos que ter, irmãos, uma preocupação. Eu estava falando com o pastor nosso esses dias. A gente estava falando de mensagem, de palavra. Quando uma coisa muito, muito séria. Você já viu uma pessoa falar bem assim: eu não estou nem aí para o que falam de mim? Você já viu isso? Você já ouviu alguém falar assim? E nós temos que nos preocupar. Por quê? Quando Jesus, junto dos seus discípulos, ele perguntou para os discípulos assim: o que eles estão falando de mim? O que eles dizem? Quem dizem que eu sou? Jesus estava preocupado com o que a fama dele estava gerando nas pessoas. O que ele fazia gerava. Dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é o Messias, dizem que o Senhor é isso. E ele perguntou para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus está perguntando para ele, está preocupado com a imagem dele mediante as pessoas. Nós temos que ter essa preocupação. Tem gente que fala assim: eu odeio fofoca. Mas, irmão, os outros só procuram você para falar fofoca porque sabe que você gosta. Você ficou sabendo? Nem quero. Você não ficou sabendo? Mas deixa eu contar, não quero saber. Não, mas o que é? Pelo amor de Deus, não fala para ninguém. Fulano do trabalho diz que está saindo com Beltrano lá do setor não sei da onde. Está amarrado com o barbante. Com barbante. Está amarrado. Onde que o mundo vai parar? Meu Deus. Abra mão, irmão. Solte o incensário. Solte o que te prejudica. Abra mão, irmãos. Não é para você segurar na mão. Não vai te trazer benefício. Solte. Mas como que eu vou viver? Como que vai ser minha vida? O que vai ser de mim? Solte. Experimente viver o novo soltando o que é velho. Experimente viver o novo de Deus soltando aquilo que é velho, meu irmão. E ele não soltou. Vamos ler de novo, versículo de número 19. E Uzias se indignou. Aí vocês estão pensando que vocês quem para me repreender? Vocês estão pensando que vocês são quem para me dar ordem? Quem paga o salário de vocês? Quem contratou vocês?
Vocês têm emprego por minha causa. E agora você já me repreender? Vá lamber sabão de coco, que é mais gostoso, rapaz. Indignado. Fechou o coração para não aceitar a palavra dos homens. Quantos que fecha, meu irmão? Quantos que ele está lá, ó. Eis que eu estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz. E ele fechou o coração para a voz de Deus. E ele fechou o coração, meu irmão. E Deus está falando, não vai, não mexe, é errado. E ele está lá, está vivendo aquela vida, está envolvendo em coisa errada. Daqui um dia, meu irmão, a casa cai. E aí? Irmão, solte. E ele se indignou e tinha um incensário onde? Na sua mão. Ele não abriu mão. E aí continua. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, e a lepra, o quê? Lhe saiu a testa, perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar de onde? Onde que ele estava? Onde que Uzias estava? Na casa do Senhor, perto da onde? Do altar do incenso. E aonde saiu lepra nele? Na testa. Mas aonde que ele estava mesmo? No boteco, no pagode, na feijoada do Tonhão. Não era lá que ele estava? Ele não estava lá? Ele estava lá escutando: Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. Não é lá que ele estava? Aí ele cantou: eu vou falar para todo mundo. Pum, saiu lepra na testa. Não foi isso? Ele não estava lá, não? Onde ele estava? Na casa. Meu irmão, não é o lugar que você está que determina quem você é. São as escolhas. É você que escolhe. Não adianta você estar numa igreja, passando-se por evangélico, tendo o nome de evangélico, sendo que você, meu irmão, não está dando ouvido à voz dele. A lepra te acha. Meu irmão, a lepra acha a pessoa onde ela estiver, irmão. E preste atenção em algo. Tem gente que tem uma mania assim: pastor, o demônio está furioso comigo, hein, pastor? Pastor, o demônio está revoltado, pastor. Olha aí, pastor, para esse demônio. Olha aí, pastor, repreendendo, amarrando esse demônio. Não, meu irmão, não é demônio não, é ele. Ele está colhendo. Vai chegar para o demônio: demônio, o que você fez? O demônio fala assim: eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Tem gente que se chegar para assim: demônio, o que você está fazendo na vida dele? Eu? Faz dia que eu não vou lá, ele está colocando culpa em mim. Crente ficou fácil jogar culpa em demônio, não é? Demônio. O demônio entrou em mim, o demônio fez isso, o demônio colocou essa doença. Mas, irmãos, ele não abriu mão. E não abrir mão do que é errado atrai para mim o que? Lepra. Lepra é símbolo, meu irmão, de pecado. Significa sujeira. Era imundícia. A lepra nesse tempo era tratada como imundícia. E uma pessoa leprosa, ela tinha que ser excluída. Ela era excluída da sociedade, ela era excluída da família, ela era excluída, meu irmão, da sua casa. Ela ia ser excluída do seu trono. E pelo fato dele, irmãos, estar leproso agora na testa, os 81 sacerdotes olhando para ele, de repente, nasceu. Não vem um demônio correndo lá. Não foi assim que o demônio fez? Hã? Não foi não? Não, de repente, mas está lá assim: não vou soltar a mão. Vocês são quem? Vocês pensam que vocês são quem para vir me dar ordem, para vir falar comigo? Eu sou o rei, eu que mando nesse negócio, eu que pum. Ai, o que foi? Lepra. Fechar a porta para não aceitar a palavra traz lepra, traz morte. E vindo isso na vida do rei, versículo de número 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, e como também todos os sacerdotes, eis que já estava leproso na testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o quê? O ferira. Meu irmão, quando ele viu que realmente a coisa era séria: me tirem daqui. No altar do incenso, dentro da casa de Deus, no templo, está um rei leproso.
Ele trouxe lepra para a vida dele. Fechar a porta, meu irmão, para Deus que está batendo e que está falando, vai nos trazer consequência. A lei da semeadura é real. O que o homem planta, ele colhe. Solta, irmão. Abra a mão hoje. O que você está carregando? O que você está carregando do seu passado? O que você ainda está escondendo da sua família? O que você está escondendo do seu marido? O que você está escondendo da sua esposa? Do seu patrão? O que você está escondendo dos seus funcionários? Abra a mão. Solta, meu irmão, para que o mal não chegue em você. Abra a mão disso, irmão. E agora o rei está excluído. Fez o quê? 21. E assim ficou leproso aí Uzias, até o dia de onde? Teve cura para o rei Uzias? Não teve cura. Bem, irmão, tem coisa que o homem faz que vai ficar para sempre. Ele vai carregar aquilo. Ele vai carregar aquela marca. Vai carregar aquela mancha para sempre. Morreu o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha seu cargo, e a casa do rei, julgando o povo da terra. Foi excluído, separado do seu trono, do seu reino, da glória, tudo que ele tinha, perdeu. Por quê, meu irmão? Fechou o coração para não dar ouvido aos 81 sacerdotes. Não feche, meu irmão, a porta do seu coração. Não fique pensando, eu sei o que é bom para mim. Nós não sabemos o que é bom para nós. É Ele que sabe. Eu sei da minha vida. Papai não me deixa ser feliz. Fecha a porta, não. Não fecha a porta do coração. Eis que eu estou à porta, o quê? E bato. Uzias se indignou. Um outro homem, para a gente terminar. Outro homem que não aceitou, Marcos 10. Vamos lá. Marcos 10. Marcos 10, 17. São Marcos, capítulo 10, versículo de número 17. Quem encontrou, diga amém. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Está aqui um jovem, rico, bem-sucedido, que está querendo saber o caminho da eternidade, da vida eterna. O que eu preciso fazer, mestre, para me herdar a vida eterna? 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Você conhece esses mandamentos? E ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha... Mestre, eu sei de tudo isso. Desde a minha juventude, desde a minha mocidade, eu guardo todas essas coisas. E aí Jesus diz no versículo de número 21, e Jesus, olhando para ele, o quê? O amou. Mas por que Jesus amou esse jovem? Porque todo homem que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama, e eu amarei. Deus amou. Deus ama o seu povo, sim ou não? Sim ou não? Sim, enquanto estamos guardando o mandamento. Porque depois, meu irmão, e Deus o ama. Jovem, que bom. É bonito ver um jovem desse, né, guardando os mandamentos. E diz aqui, versículo de número 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te o quê? Uma coisa. Marca aí. Você tem caneta? Risca aí. Falta-te uma coisa. Marca aí na sua Bíblia. Falta-te uma coisa. Irmãos, o verdadeiro seguidor de Cristo sempre está faltando para ele alguma coisa a ser melhorada. O seguidor de Jesus, a pessoa que quer ir para o céu, sempre tem algo que precisa melhorar. Quem está me entendendo, diga amém. Precisamos melhorar como homens, como a mulher, como esposa.
melhorar como cristão, como cidadão, como filho, melhorar como pai, melhorar como esposo, melhorar como mãe, avó. Meu irmão, o homem que quer seguir a Jesus, sempre, 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 irmãos, ele vai ter que o quê, irmãos? Melhorar, porque sempre para ele vai estar o quê? Faltando alguma coisa. O dia que você se achar completo, o dia que você falar assim, eu estou completo, passe a mão nas suas costas e veja se não está nascendo asa. Passa a mão nas costas aí, vamos ver, passa aí. Não brotou nada? Não é asa? Porque o dia que o homem achar que ele não precisa mudar mais nada, ele vira anjo. Meu irmão, enquanto nós estamos aqui, está faltando algo. Sempre. Toda vez que você vem à casa de Deus, Deus não fala algo novo? Deus sempre não fala algo novo, sim ou não? Então aí a gente conserta. Nós somos aqueles que sempre está vindo na oficina de Deus, sempre estamos vindo na oficina dele, ele sempre está faltando, ó, tem que consertar isso, tem que consertar aquilo, tem que consertar isso, sempre. Falta uma coisa. Meu irmão, sempre em nós vai estar faltando algo. Sempre Deus vai estar falando para nós consertarmos algo que está faltando. E aí ele disse, ainda, versículo de número 21, né? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá a quem? A igreja. Não é a igreja que era para dar? Jesus, para evitar falatório, Jesus, para evitar as pessoas serem maldosas, porque já pensou, Jesus fala, dá para a igreja, os outros falam, esse Jesus é espertalhão, hein? Esse Jesus é meio mala, rapaz. Esse cara aí não sei não, hein? Dá para a igreja. Quem que cuida da igreja? É ele, né? Dá para os pobres. Para evitar que as pessoas falem, vende tudo que tem, dá aos pobres. E aí Jesus diz para ele, e terás um tesouro no céu. A atitude daquele homem de fazer aquilo traria para ele uma recompensa. Você terá um tesouro no céu. E aí o quê? E vem e segue-me. Aí você pode me seguir. Quando você se desprender dessas coisas, quando você se desprender disso, você não quer saber o caminho da eternidade? Quero. O que eu preciso fazer para ir para o céu? Você quer saber? Quero. Vende o que você tem, dá para os pobres, você vai ser recompensado no céu. Aí você pode me seguir. E quando Jesus disse isso para ele, versículo de número 22, mas ele, o quê? Mas ele o quê? Contrariado. Com o que, irmãos? Com essa palavra. O jovem rico fechou o coração para a palavra de Jesus. Uzias ficou o que, irmãos? Indignado. O jovem rico ficou o quê? Contrariado. É fechando o coração, meu irmão. Você não quer saber? Quero. Então tá bom. O que eu preciso? Vende o que você tem, dá para os pobres, você vai ser recompensado no céu. Aí você pode me seguir. Eu fico imaginando, lê só de novo, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou-lhe, o quê? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse bom mestre que ele perguntou para Jesus, você acha que ele perguntou como? Triste. Bom mestre, o que eu faço para ir para o céu? Você acha que ele perguntou assim? Bom mestre, o que eu faço para ir para o céu? Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não defraudarás ninguém, assim, assim. Sei. Isso eu guardo desde a minha mocidade. Oh, que bom. Amém. Então tá, agora você vai e vende o que você tem, dá aos pobres, você vai ser recompensado no céu e me segue. Quando ele falava isso, Jesus falava essas coisas, o jovem rico estava ouvindo. Você quer ouvir? Quero. Você quer mesmo saber? Quero. Pode falar. Vende o que você tem, dá para os pobres, você vai ser recompensado no céu. Aí que você pode me seguir. Caiu o semblante. Tudo. Eu tenho muito. Tem demais.
É tudo. Tudo mesmo. Tudo, jovem. Esse Jesus está doido. Não sabe de nada, esse inocente do que está falando. Mas é tudo mesmo. Indignado. Versículo de número 22. Mas ele contrariado. Quando você recebe uma palavra, quando você é contrariado por alguém, qual o seu semblante? Pergunta para os jovens. Mãe, posso ir na igreja? Não. Como que você fica? Mãe, posso ir no Graça Jovem hoje sábado? Não. Mamãe está com o demônio. Não é assim? Não é assim, pastor Cleber? Não é? O demônio entrou numa mãe. Pastor, eu queria ir, mas o demônio entrou na minha mãe aqui. Ele não pode ouvir uma palavra que ele fica contrariado. Posso? Não. Ô, amor, você me leva na igreja? Não. É que eu já estou atrasado. Ah, pega táxi. Mas domingo é difícil achar. Vai de ônibus. Mãe, posso beber coca? Não. Não pode nada também. Posso ir lá na casa de um amigo? Não. Vida de escravo, quem? Não pode nem ser feliz. Gente contrariada não fala essas coisas? É ou não é? Ô patrão, se eu podia me adiantar um vale hoje é sexta-feira. Estava pensando aí, meus parentes vão lá em casa, fazer um churrasquinho para eles lá, minha sogra vai lá, e eu queria fazer uma festinha, uma jantinha para eles lá no domingo. Você podia me adiantar um vale aí? Não. Cara mal, rapaz. Essa não é? Que fica contrariado. Fica contrariado, meu irmão. E ele contrariado. O que Jesus está falando? Meu irmão, quanta gente que fecha o coração. É falar de alguma coisa, meu irmão, que ele gosta, que ele se contraria. É falar de alguma coisa, meu irmão, que dá prazer para ele, que ele fica contrariado. Ele fecha. E fechando o coração, meu irmão, ele foi, diz aqui, ó. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se o quê? Triste. Meu irmão, quem não aceita a palavra, vive a tristeza da condenação. Alegria só na salvação. Alegria, meu irmão, é para quem recebe realmente a palavra. Ele recebe a palavra com alegria. Ele vem, recebe, começa a viver com alegria. Não fica triste. Foi embora triste, virou as costas para Jesus triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando-o a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é os que confiam nas riquezas entrar aonde? No reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Sabe o que significa essa parábola que Jesus disse? Camelo pelo fundo da agulha? Eu achava, sinceridade, que era a agulha essa de costura. Mas não é. Na entrada de Jerusalém tinha umas brechas, umas frestas bem fininha, estreitinha, por onde eles observavam as pessoas que vinha algum viajante, vinha algum exército, eles olhavam por ali. E aquilo eles chamavam de buraco da agulha. Jesus está dizendo, ó, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha e entrar em Jerusalém do que um rico entrar onde? No reino dos céus. É difícil. O homem que está apegado a essas coisas. Meu irmão, fechar o coração para não aceitar a palavra, que você fica indignado, não gosta do que ele está falando, vai gerar para você, meu irmão, condenação. O menino que chega querendo receber salvação, vai embora triste, sem receber salvação. Irmão, fechar a porta do coração e não aceitar o que ele fala, vai trazer essa tristeza. Não, meu irmão, eis que estou à porta e bato. Pode falar, Jesus. Eis-me aqui, quero ouvir o Senhor.
Eis-me aqui, Jesus. Pode falar o que o Senhor quiser. Eis-me aqui, Senhor. Pode me instruir, pode me corrigir, pode me mostrar, pode puxar minha orelha, porque eu quero a salvação. Não, meu irmão, ele bateu na porta do seu coração e falou: abra, aceite, porque aceitando você recebe vida. Hoje não vai mais dar tempo, mas semana que vem a gente continua, irmãos. Eu quero mostrar para você pessoas que aceitaram a palavra e viveram, meus irmãos, uma outra vida. Nós temos vários exemplos: Pedro, Zaqueu, Jairo. Meu irmão, quantas pessoas que abriram a porta do coração, aceitando a palavra e viveram novo. Mas fechando, irmão, ele bateu na porta. Sim, Senhor, pode entrar, Jesus. Pode falar, mestre, eu sei o que é preciso. Meu irmão, deixe de lado o que você pensa ou acha. Fique com o que Deus fala. Quem entendeu, diga amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Onde que nós começamos, você lembra? Apocalipse. O que diz lá? Eis que eu estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha e abrirá, eu entrarei. Ele quer entrar, irmão. Deixa ele entrar hoje. Não espere, não fica só recebendo o toque dele. Oh, Jesus. Meu irmão, o toque de Jesus tem pessoa que se emociona. Vem na igreja, ela chora. Num louvor, está cantando bonito. A Daniele cantou, o pessoal cantou. Quero me apaixonar. Ela está lá. Ela foi tocada. Mas pastor, não entendo. Como que uma pessoa vai na igreja e continua do mesmo jeito? Porque ela foi tocada. Porque se ela abrir a porta, há mudança. Se ela abrir a porta do coração, há transformação. Irmão, não espere toque de um Deus que fala. E ele falando, diga para ele: eis-me aqui, Senhor. Amém? Põe a mão no coração, feche os seus olhos. Jesus, te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Domingo que vem nós vamos continuar esse estudo. Domingo que vem nós vamos continuar estudando, ó Deus, essa tua palavra. E nós queremos, Pai, queremos que o Senhor venha estar falando conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Pedro sabia disso. Pedro disse para o Senhor um certo dia: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras da vida eterna? Meu irmão, é Ele que tem a palavra da salvação. É Jesus que tem a palavra que te dá prosperidade. Pedro, quando abriu o coração e aceitou a palavra, ele teve uma pesca maravilhosa. Meu irmão, é você aceitando a palavra que você vive prosperidade. É você aceitando a palavra que você viverá o melhor de Deus para a sua vida. Abra a mão hoje. Uzias segurava um incensário na mão. Abra a mão. Abra mão, minha irmã. Abra mão do que é errado. Abra mão do orgulho, da vaidade, de um pecado. Abra mão. Não segura não. Não segure aquilo que pode te queimar. O homem que segura uma brasa nas mãos queima a sua mão. Solte. Solte o pecado, meu irmão. Solte o pecado, minha irmã. Moça, rapaz, jovem, pai, mãe, marido, esposo. Solte. Solte essas conversas mentirosas pela internet, por bate-papo. Meu irmão, não caia nessa cilada não. Abra a mão, porque Ele está falando com você. Não deixa a lepra sair na sua testa. E uma vez a lepra saindo, não tem como se esconder. Não, meu irmão. Peça para Ele: Jesus, me perdoa. Eu não quero ficar carregando essas coisas. Eu não quero ficar carregando esse erro. Eu não quero ficar carregando, meu Deus, esse mal. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia deste meu irmão. Isso, fala com ele agora. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de Deus abençoar, meu irmão. Hoje é dia dele entrar na sua vida. Ele está batendo na porta do seu coração. Quer entrar? Abra, eu estou aqui. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a história do seu casamento. Eu quero mudar a história do seu matrimônio. Meu irmão, permita o Senhor Deus entrar para poder falar com você. Permita o Senhor Deus entrar na sua vida para falar com você, para mudar a sua história. Ribalamasuri me anda, alabashiri me canta. Serealabasuri anda, alabasuri me anda. Precisamos ouvir a tua voz, Deus. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras da vida eterna? Deus, pessoas que não estão preparadas para prosperar,
pessoas que não estão prontas, meu Deus, para assumir uma vaga no emprego de serviço, pessoas que não estão prontas ainda, meu Deus, para receber uma bênção. Oh, meu Deus, fala com ela, esteja instruindo essa pessoa, esteja instruindo esse homem, essa mulher. Orianda lá bacana. Certo, Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformar.